Olha que situação complicada. Uma maternidade teve que isolar a unidade de terapia intensiva neonatal após surto de Covid-19 em pelo menos 15 bebês internados na unidade de saúde. O estado de saúde dos bebês não foi divulgado. Segundo a maternidade Escola Santa Mônica, nem todos foram infectados dentro da unidade. Alguns bebês já chegaram com Covid-19 transferidos do interior e outros foram infectados pelas mães que estavam com o vírus. E com o aumento de número de internações por complicações da Covid-19 no estado de Pernambuco, o IMIP anunciou que vai abrir uma UTI pediátrica para atender pacientes infectados pelo novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo perfil do Instagram do IMIP. O IMIP também anunciou a abertura de uma seleção para a contratação de novos médicos. Os interessados devem se cadastrar. O endereço é o www.imip.org.br/trabalhe conosco, está aí na tela. Em Pernambuco, os casos de crianças e adolescentes com Covid continuam aumentando. Para você ter uma ideia, o estado atingiu 84% de ocupação de UTIs para crianças com sintomas de Covid. Vou conversar agora sobre esse assunto com o pediatra, também infectologista pediátrico, Marcelo Otsuka. Doutor Marcelo, boa tarde para o senhor. Boa tarde, prazer estar com vocês. Como é que está esse panorama? Uma coisa que todo infectologista dizia que não era possível, que agora me parece que mudou com essas novas cepas. A Covid atingindo crianças pelo Brasil todo. Na verdade, não é que a gente dizia que não poderia acontecer, tá? Nós sempre tivemos crianças que apresentavam quadros graves, mas a proporção de crianças que têm quadro grave quando pegam a infecção pelo coronavírus é muito pequena. Então, para ter uma ideia em números, abaixo de 19 anos, nós temos mais de 25% da população brasileira. Desses abaixo de 19 anos, mais ou menos 2,5% são indivíduos que têm menos de 9 anos que têm algum sintoma sugestivo do Covid e procura serviço médico. E só 0,6% que caminha para óbito. Tá? Ou seja, a chance de acontecer um quadro grave em criança é muito menor do que no adulto. Isso não significa que não possa ter. Aqui em Pernambuco, hoje, no boletim, a Secretaria Estadual de Saúde incluiu a morte de um garoto de 13 anos de idade, né? Por isso que eu comentei isso com o senhor. Né? No caso, então, os números de casos graves em crianças, adolescentes, né? Mesmo com essas cepas, eles não são assustadores, não. Não, a proporção continua sendo mantida. O que aconteceu é que, como nós temos muito mais casos, é lógico que a gente vai ver mais crianças doentes, porque a disseminação do vírus é muito grande. Essas variantes novas, elas têm uma capacidade de disseminar maior, de transmitir maior. Então, nós vamos ter muito mais gente doente e, consequentemente, mais crianças doentes. Tá? Mas a gente continua tendo a maior gravidade nos idosos, nas pessoas que têm alguma doença de base. No caso, doutor, sobre a questão da volta às aulas, né? Porque aqui mesmo em Pernambuco, os colégios particulares para as crianças pequenininhas estão já funcionando, já faz bastante tempo, não pararam de funcionar desde o ano passado. Não tem casos relatados, né? Pelo menos graves, não tem, né? Mas tem a possibilidade dos colégios municipais voltarem a funcionar. No caso desses colégios públicos voltarem, há alguma preocupação ou não? Bom, é todo um contexto, tá? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que entender que as crianças estão extremamente prejudicadas em não ter a escola. No desenvolvimento neurológico, psíquico, motor e intelectual, tá? As crianças estão muito prejudicadas. Nem todo mundo tem acesso à internet, e a internet não é um celular, tem que ser um computador. E a gente sabe que muitas crianças estão desnutridas porque a principal refeição era aquela que ela fazia na escola. Tá?
E frente a isso, a gente sabe que as crianças podem sim ter doença, mas a chance de ter uma doença grave é muito menor. E elas não são boas transmissoras. Elas também podem transmitir, mas elas transmitem muito menos. Então, considerando todos esses aspectos, é preferível que a criança fique na escola do que fora da escola. Só para você que está pegando aqui a entrevista no meio, estamos conversando com um infectologista pediátrico, o Dr. Marcelo Tsuka, que é especialista sobre o coronavírus e a questão das crianças. Houve alguma mudança, doutor, na forma como as crianças reagem ao coronavírus? Em se compararmos com o início da pandemia, essas novas cepas, tem alguma mudança? Não, a gente não tem visto alteração nas manifestações clínicas. Mas as crianças têm algumas diferenças em relação ao adulto. Então, para ter uma ideia, 20 a 30% das crianças que têm infecção pelo coronavírus que têm sintomas, tem que lembrar que a grande maioria não tem sintomas, mas daquelas que têm sintomas, 20 a 30% vai ter diarreia, dor abdominal, vômito, que é uma manifestação que a gente não espera no Covid na maioria dos indivíduos. E existem outras diferenças em relação às manifestações. Elas são muito mais tranquilas na criança, mas pode sim ter algumas coisas diferentes do habitual. Com referência à questão da utilização da máscara, a gente sabe que a criança pequenininha é muito difícil a criança ficar com uma máscara, né? Isso pode agravar essa situação ou não? Você sabe que não é o que a gente observa de uma forma geral. Pelo contrário, a gente vê as crianças aceitando bem as máscaras, até porque muitas das máscaras têm desenho, tem super-herói, tem alguma coisa que até atrai a criança. E a gente vê crianças que inclusive falam para os pais: pai, você está usando a máscara errado. Então, não é uma realidade tão difícil a gente ver crianças usando a máscara, tá? E isso tudo depende de estímulo. Eles seguem muito o que os pais fazem e falam. Então, e o amiguinho, né? Se o amiguinho do lado usa uma máscara legal, ele também vai querer usar uma máscara legal. Então, não é tão difícil assim como a gente imagina ver as crianças usando máscara. Mas não é só a máscara, né? São as barreiras físicas, é o distanciamento, a higiene. Todos esses cuidados, eles precisam acontecer na escola. As escolas têm que ser adequadamente treinadas para que tudo seja feito direito. Eu tenho um filho pequeno que está na escola e quando voltou às aulas, a gente viu como que evoluiu nesse tipo de orientação, né? Porque a orientação, às vezes o pai tenta passar, mas a escola fornece, o grande ensinamento, né? Então, como é importante a escola? Neste momento, qual seria a orientação para se evitar o contágio nas crianças, doutor? Uma grande verdade que a gente tem que dizer é que hoje a criança pega a infecção dos pais e das pessoas que ela tem contato em casa, tá? Ou seja, enquanto a sociedade, todos nós, não comprarmos a ideia de que nós precisamos nos cuidar e ter as atitudes corretas para a gente proteger as pessoas que nos são queridas e que têm um fator de risco para a doença, vai ser muito difícil a gente controlar a doença, mesmo fazendo lockdown. É importante que a gente entenda que nós precisamos evitar sair quando podemos, precisamos manter distância. Se eu vou no supermercado, eu não preciso ficar grudado com a outra pessoa que está na minha frente na fila do caixa. Eu posso dar uma distância, né? Então, são cuidados básicos que a gente precisa ter e nós temos que ter esses cuidados, porque só assim a gente vai proteger os nossos filhos. Porque eles hoje pegam da gente. Doutor Marcelo Tsuka, muito obrigado pela entrevista, viu? Boa tarde, hein? Boa tarde, prazer estar com vocês de novo.